Senhores deputados, vamos então dar início ao trabalho, aos nossos trabalhos. Pedia aos senhores deputados o favor de retomarem os respectivos lugares para podermos conduzir os trabalhos com a tranquilidade e a serenidade que se impõe. Senhores deputados, eu começava por dar duas informações aos senhores deputados, uma de ordem procedimental, uma de ordem material. Depois das afirmações que foram proferidas na última reunião de Câmara, houve pedidos para abrir um espaço de intervenção nesta nossa reunião. Todavia, esta reunião é uma reunião de continuação da reunião anterior. Abrir aqui uma exceção, introduzir um PAOD numa reunião onde ele não cabe, seria uma péssima exceção. E compreenderão que não o podia fazer, sobretudo estando em causa eu própria. E, portanto, não vou abrir essa exceção. Vamos continuar os nossos trabalhos como continuação da reunião que é. Nem há regimentalmente espaço para isso. Portanto, não haverá intervenções a propósito do que se passou na última reunião de Câmara, tal como acordado em Conferência de Representantes, nem por parte dos grupos, nem por parte da Câmara Municipal. Há uma informação que eu vou prestar aos senhores deputados sem nenhum tipo de adjetivação. Esse debate terá lugar subsequentemente, se assim for entendido e proposto pelos grupos municipais. As informações que quero agora passar a dar de âmbito material são duas, ou melhor, três. Terá sido dito, foi dito, porque a reunião, como sabem, é pública e decorre, é transmitida, portanto, há acesso à reunião via internet. Foram ditas basicamente três coisas. A primeira foi que teria sido manifestada disponibilidade a esta Assembleia para expor o plano de abaixo-asseado e que esta Assembleia não teria dado resposta a essa carta. Bom, quanto a isso, a Assembleia informa que, pelo ofício 878-AML 2006, esta documentação estará naturalmente à disposição de todos os senhores deputados e a quem interessa, uma vez que é documentação pública. Através deste ofício 878-AML 2006, a Assembleia Municipal dirigiu um ofício contendo uma moção aprovada por unanimidade nesta Assembleia que solicitava à Câmara Municipal de Lisboa que o estudo que está a ser desenvolvido pelo Comissariado de Abaixo-Asseado, no âmbito do plano para abaixo-asseado, seja apresentado às comissões especializadas da matéria da Assembleia Municipal e que estas passem a acompanhar os trabalhos desenvolvidos. É esta moção, 878-AML 2006, que é dada uma resposta pela Sra. Vereadora Maria José Nogueira Pinto, a coberto do ofício 1259, onde se disponibiliza para vir à Conferência de Líderes. Esta carta foi respondida pelo ofício número 1115-AML 2006, de 28 de agosto de 2006, e a matéria encaminhada através do ofício 1114-AML 2006 para a Comissão Permanente de Urbanismo e Mobilidade. É documentação que está à disposição de Vossas Excelências. Ainda uma outra informação relacionada com esta matéria. Terá sido feito um relato, ou foi feito um relato de que eu teria interrompido os trabalhos, me teria deslocado às galerias, acicatado uma enorme multidão e oferecido os serviços profissionais. Bom, a minha situação pessoal e profissional põe-me, felizmente, ao abrigo de credibilidade desse tipo de imputações. De todo modo, as afirmações que eu proferi são as que constam da ata aprovada da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Lisboa do dia 26 de setembro de 2006. E o que consta dessa ata, e que eu reitero aqui, é muito simples. Disse que era uma questão que ela própria tinha acompanhado ainda como vereadora da oposição há 2 mandatos atrás. A questão tinha toda a sua solidariedade política, pessoal, institucional e jurídica.
Achara no passado, como continuava a achar hoje, que as referidas famílias estavam carregadas de razão, continuava a rever-se na proposta que fez ao Sr. Vereador Vasco Franco e na qual ambos acordaram. O despacho e a proposta do Sr. Vereador Vasco Franco estão também à disposição de quem entender consultá-los. Senhores vereadores, senhores deputados, vamos entrar agora no nosso período de ordem de trabalhos. Estão abertas inscrições para intervenções. Vamos então passar à proposta. Desculpa, onde é que está a minha agenda de... Senhores deputados, vamos passar ao debate da proposta 424/2006, era o ponto 3 da agenda, distribuída na reunião anterior, e que sofreu alterações em função da alteração da agenda. Pedi aos senhores deputados que se inscrevessem. É a proposta 424/2006, aprova a não participação do município de Lisboa em novos aumentos de capital do Marle e autoriza que o município inicie as diligências necessárias para uma futura alienação da sua posição no capital do mercado abastecedor da região de Lisboa S.A., nos termos da proposta, ao abrigo das alíneas L e M do número 2 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, na sua atual redação. O senhor deputado Sérgio Rui Sousa Lopes Sintra não participa na discussão nem na votação, tendo arguido impedimento para o efeito. Senhor deputado Feliciano David, tem Vossa Excelência a palavra. Senhora Presidente da Assembleia, senhores secretários, senhor Vice-Presidente e senhores vereadores, senhores deputados, senhores jornalistas, público. O mercado abastecedor da região de Lisboa, o Marle, foi inaugurado em 2000 e é o maior polo nacional de logística agroalimentar para transações grossistas e o mais moderno e sofisticado da Europa. É uma empresa com enorme importância estratégica para o desenvolvimento do país, com a responsabilidade de gerir um mercado que serve Lisboa e uma área que se estende de Leiria a Sines. A sua construção, que custou 160 milhões de euros, permitiu desativar os mercados de 24 de Julho, do Rego e do Caixo de Sodré e desviar milhares de veículos comerciais do centro da cidade de Lisboa. O Estado tem no Marle, através da CIMAB, Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, 45% do capital, a Câmara Municipal de Lisboa, 44,4%, e a Câmara de Loures, neste momento tem um bocadinho menos, 3%, e a Misericórdia de Lisboa, 6%. Desde o início da sua atividade, múltiplas vicissitudes, de que destaca o atraso no encerramento da DOCA Pesca e a má gestão, levaram a graves crises financeiras. Na última, em 2005, a Câmara teve de injetar 8,8 milhões de euros e o Estado quase 10 milhões para o seu saneamento. Mas nem isso evitou que o Marle estivesse hoje praticamente em situação de falência técnica, embora o projeto se mantenha válido, respondendo aos objetivos e fins que visava. Entretanto, o Governo decidiu extinguir o CIMAB e privatizar todas as suas participações nos mercados abastecedores, incluindo a que detém no Marle. Antes, porém, quer aumentar o seu capital em 30 milhões de euros, ou seja, quer engordar a empresa, valorizando o seu património para a tornar apetecível aos privados. A Câmara decidiu, e bem,
não acompanhar esta operação, pois teria de entrar com mais cerca de 13 milhões de euros. E vem solicitar autorização a esta Assembleia para que possam ser iniciadas diligências com vista à alienação da participação da Câmara, de forma a vendê-la nas melhores condições. Diz o Sr. Vice-Presidente, Dr. Fontão de Carvalho, a Câmara, diz o Sr. Vice-Presidente, que não ocorrendo ao aumento de capital, a Câmara deixar de manter a posição na estrutura acionista do Marle de 44,4%, reduzindo a sua participação para 26%, o que é exato. E, por isso, não se justifica que a Câmara continue naquele projeto, o que nós entendemos que não é correto. E conclui, devem ser iniciadas diligências no sentido de encontrar, dentro dos próprios operadores ou de outras entidades no setor privado, interessados em tomar a posição da Câmara. A sua argumentação não convence. A Câmara já não tinha a maioria do capital da sociedade e o resultado prático da sua redução é pouco relevante, continuando, apesar de tudo, a ter poder para intervir na defesa do interesse público. Acresce que a alienação da sua participação a concretizar-se agora seria uma decisão contraditória com o que tomou em 2005 ao adotar medidas de saneamento financeiro da sociedade, cujos encargos ascenderam a quase 9 milhões de euros. É um facto que a privatização da participação do Governo agrava a situação do Marle, mas não obriga, nem justifica que a Câmara faça o mesmo. E a concretizar-se, configura um novo pacto entre o PS e o PSD a nível autárquico, que nada tem de surpreendente. Os vereadores do PS, ao concordarem com esta operação, proposta pela maioria do PSD na Câmara, seguiram tão só as orientações dos seus partidos que, em matéria de privatizações, são perfeitamente coincidentes. O PS, o Governo, aproveita assim para minimizar em alguns milhões de euros o déficit orçamental e a Câmara para arrecadar uma receita extraordinária e apreciável para fazer face à sua grave crise financeira. Mas, ao optar pela privatização, a Câmara assume pesadas responsabilidades políticas perante os operadores do Marle, os comerciantes e a população de Lisboa, dados os reflexos negativos que a privatização terá, com toda a certeza, nas suas bolsas, devido ao aumento previsível dos preços dos produtos. Por outro lado, não parece urgente que esta Assembleia tome uma decisão em relação à alienação do capital social do Marle. A alienação da participação do Estado é um processo administrativo que, segundo o Sr. Vice-Presidente, pode arrastar-se no tempo e demorar um ano ou talvez mais. É óbvio que a Câmara deve acompanhar de perto a operação que o CIMAB vai desencadear e será em função da sua evolução que o município terá de tomar decisões. Neste momento, e por isso, a Câmara não carece da autorização da Assembleia. É inquestionável que urge tomar medidas de fundo que garantam a viabilidade económica ou financeira do Marle, mas previamente a qualquer decisão terão de ser feitos estudos aprofundados e um diagnóstico rigoroso para perceber se as dificuldades que a sociedade enfrenta são de natureza estrutural, de tesouraria ou de má qualidade de gestão. E são dúvidas legítimas, quando se sabe que Frederico Melo Franco, ex-presidente do CIMAB, ganhava em 2005, antes de ser substituído, 10.152 euros mensais, acrescidos de 3.045 para despesas de representação. Isto é, na moeda antiga, 2.460 contos mensais. E que nesse ano, apesar do passivo do Marle se situar nos 22 milhões de euros, a sua administração concedeu uma série de regalias e aumentos de salários intercalares a um conjunto de quadros de topo que variaram entre 3,5% e 33%. E, infelizmente, ou direi mesmo lamentavelmente, nós não conhecemos as contas, as últimas contas de gestão do Marle. É facto que o PCP já insistiu para que lhe fosse dado conhecimento.
Assim, a privatização do Marle não é a melhor opção e só deve ser considerada se forem esgotadas todas as alternativas que permitam manter o Marle na esfera do setor público. A sua importância económica e social impõe que a Câmara encontre uma alternativa execuível que assegure a sua sustentabilidade e salvaguarde os interesses dos lisboetas. E sendo o Marle uma estrutura intermunicipal que serve vários concelhos, afigura-se que o capital nela detido pela Câmara é desproporcionado em relação aos da Grande Lisboa, que nele não participam, mas que beneficiam deste equipamento. Por isso, é no âmbito da Junta Metropolitana de Lisboa que deve ser encontrada uma solução que garanta a sobrevivência do Marle, integrada numa estratégia política de desenvolvimento regional e que envolva todos os municípios interessados. Por isso, o PCP vai pedir para que haja uma votação separada quanto às alíneas A e B e vai votar, vai se abster na alínea B, A e votar contra a alínea B. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Marques. Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente, Presidente de Justiça, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, Sras. Deputadas, Deputados, jornalistas. Sr. Presidente, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda, para que fique claro e formal, vai solicitar que se vote ponto por ponto esta proposta quando se passar à votação. Queríamos dizer que nós iremos votar a abstenção a favor de não se participar no aumento de capital na linha A e iremos votar contra a alienação do capital na linha B. Razões pelas quais votaremos na linha A. A opinião do Bloco de Esquerda é que uma coisa que teve alguma intenção de conseguir reorganizar os mercados abastecedores da região metropolitana de Lisboa, que nomeadamente juntasse Lisboa e Loures, na altura, correspondeu a uma obra que hoje dissemos algumas vezes, várias vezes fomos acusados de estarmos sempre do contra, como é normal, mas a gente vai vendo a vida andar e a vida vai passando, as coisas vão acontecendo e, lamentavelmente, nós gostávamos de nos ter enganado. Sinceramente, gostávamos de nos ter enganado. Quando dissemos aqui algumas vezes que o Marle era um elefante branco, o que se tinha criado era um elefante branco, sorvedor dos dinheiros públicos, do Estado e da Câmara Municipal, quando nos opusemos ao aumento de capital anterior e que nos foi dito não pode ser, tem que ser, porque é fundamental, é o mercado abastecedor, enfim, foi dada toda uma argumentação que não vale a pena aqui, porque todos os seus deputados que aqui estão se lembrarão, seguramente. O Bloco de Esquerda gostaria de ter estado errado. Gostaríamos de ter errado. Gostaríamos que nos tivessem provado hoje, aqui está um mercado abastecedor que funciona como deve de ser, conseguimos retirar vários mercados da cidade de Lisboa, conseguimos retirar isto, conseguimos estar a produzir o abastecimento à cidade, centralizado, portanto com muito menos custos, com muito mais eficácia e a dar lucro. Mas não, o que vemos é que cada vez que vem aqui é para dizer que é preciso mais dinheiro. E portanto nós, o Sr. Vice-Presidente terá que explicar porque é que quando veio aqui pedir o outro aumento de capital, e o outro aumento de capital, queria-vos lembrar que se totalizou 9,1 milhões de euros, ou seja, 1,820 milhões de contos, para a gente perceber o que é que estamos a falar, não estamos a falar de uns trocos. Agora é preciso novo aumento de capital e ainda por cima vem com o Governo a dizer que vai vender a parte da participação do Governo, ou seja, injeta-se capital, os dinheiros públicos injetam capital e depois disto agora entrega-se isto aos privados. Eu já uma vez disse nesta Assembleia, Sra. Presidente, Srs. Deputados, que feliz que deve ser um empresário que lhe entrega uma empresa feita, pronta, a funcionar, onde o Estado injetou o dinheiro e agora podem ficar com ela. Já está tudo pronto, já pusemos aí os nossos milhões de contos dos impostos dos municípios de Lisboa e dos cidadãos do país, de Portugal, e agora podem ficar com isso. Entendíamos que o capitalismo era de outra forma, pensámos que isto era capitalismo de Estado, que é o Estado investe, retira os impostos dos bolsos e das contas bancárias dos cidadãos,
cria as empresas, leva as empresas a mau caminho e depois diz, agora entrega-se aos privados. E por isso, Sr. Presidente, nós iremos votar para que não haja aumento de capital. Quanto à segunda linha, até do ponto de vista formal, nós temos dúvidas da formalidade da segunda linha. Porque esta Assembleia Municipal pode dar todas as indicações à Câmara, pode dizer à Câmara que analise, que investigue, que veja, que analise. Mas o que esta Assembleia, e por isso eu não entendo bem a segunda linha, o que esta Assembleia tem que decidir é se a Câmara um dia decidir que vende o capital, que é um património municipal daquela empresa, o que tem que chegar aqui é dizer, nós acabámos de fazer uma negociação, queremos vender este capital, a negociação que chegamos é que vale X, ou estamos aqui a votar um cheque em branco que não sabemos por quanto é que se vai vender. Porque o que diz a proposta é que a Câmara inicie negociações para. E isto, a Câmara pode sempre iniciar negociações para tudo. A Assembleia Municipal sobre isso tem pouco que se pronunciar, pode dar uma opinião à Câmara, mas do ponto de vista vinculativo, deliberativo, tem pouco. O que esta Assembleia Municipal tem que decidir é quando a Câmara quiser vender um palácio, um terreno ou uma participação num capital, é chegar aqui assim. Depois das negociações, chegamos a esta conclusão. Temos este negócio que precisamos de fazer. Queremos a autorização da Assembleia Municipal. Isso sim, por isso até do ponto de vista formal tem dúvidas da legalidade prática e da eficácia da segunda linha e espero que não seja pedir a esta Assembleia Municipal que passe um cheque em branco para alienar uma coisa que não sabemos por quanto, com que valor e em que condições. Por último, queríamos manifestar, quer em relação a esta segunda linha, deste ponto de vista, quer em relação ao Estado dizer que vai alienar os seus capitais, que nós estamos contra que se privatize uma coisa fundamental, que é colocar também o abastecimento da área metropolitana de Lisboa em empresas privadas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vítor Gonçalves. Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, caros colegas, o Marlo, quando foi criado, foi uma grande esperança na altura e eu recordo-me que foi com entusiasmo que a Câmara e outras entidades se lançaram na criação de um mercado abastecedor centralizado na área metropolitana de Lisboa. E era para funcionar em termos de área metropolitana de Lisboa, como disse também aqui o deputado Feliciano David, era para... E, portanto, para ser integrado entre todos os municípios e foi colocado exteriormente até ao Conselho de Lisboa, de forma a poder estar em zonas que tivessem acessibilidades relativamente fáceis em relação a toda a área metropolitana de Lisboa. Mas, infelizmente, por força de circunstâncias que, naturalmente, alguém será culpado, mas não será a Câmara de Lisboa culpada, com certeza, nem esta, nem a anterior, houve situações de atividades âncora, e chamo uma atividade âncora para um mercado abastecedor, o problema da alvoca-pesca, nomeadamente, que impossibilitou que este mercado abastecedor funcionasse de uma forma correta logo a partir do seu início. E houve grandes controvérsias, como todos se lembram, e o que aconteceu foi que, de facto, em termos de projeto económico, este mercado abastecedor foi um flop. E o que acontece é que já vimos obrigados a participar com o CIMAB num aumento de capital, vemos e verificamos que em toda a área metropolitana de Lisboa ninguém assume responsabilidades sobre este mercado abastecedor, verificamos que continua a haver pequenos micromercados abastecedores espalhados por todo o território da área metropolitana e, portanto, há uma diminuição de capacidade do Marlo para poder servir os interesses que são necessários à região e também ele ser propriamente rentável. Economicamente rentável. Esta oportunidade, eu penso que a Câmara faz bem em não avançar num momento de crise em que se passa, em não avançar com aumento de capital, faz muito bem em não o fazer, e faz também muito bem a fazer em desviar-se deste projeto e deixar que o CIMAB, que é tanto quem tenha a nível estatal a responsabilidade dos mercados abastecedores, que assuma a responsabilidade e eventualmente venha, se o quiser e puder, um dia mais tarde a considerar toda esta situação a nível da área metropolitana de Lisboa, onde os vários concelhos, de acordo com as suas capacidades, assumiriam proporcionalmente as suas responsabilidades. Se isso acontecer, eu estou convencido que a Câmara não será ela que sairá deste barco.
se houver de facto o empenho da Junta Metropolitana, da Assembleia Metropolitana, no sentido de que todos, mas todos, entrem de acordo com as suas capacidades, de acordo com o seu índice populacional, de acordo com as suas necessidades no capital do mercado abastecedor, a Câmara de Lisboa não vai ser ela que vai fugir desse desafio. Portanto, eu estou de acordo que, de facto, a Câmara Municipal não entre, e o PSD naturalmente estará, não entre no aumento de capital e que também, no sistema que é proposto, acompanhar o CIMAD na venda da sua parcela, de forma a que ela seja o mais valorizada possível. Já que abandone sem custos para o município. É essa a intenção e eu aprovo e aplaudo essa intenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador, tem Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não para dar nenhuma resposta, não terá sido colocada nenhuma questão, mas permite-me fazer apenas algumas correções em relação àquilo que foi aqui referido pelo Sr. Deputado Feliciano David, pelo Sr. Deputado Carlos Marques, pelo Sr. Deputado Vítor Gonçalves. Eu estou de acordo em grande parte em relação à avaliação que foi feita do Marlo. Em parte. Não estou em relação à questão da alienação. E, Sr. Deputado Carlos Marques, nós não estamos aqui a pedir autorização para alienar. Nós estamos aqui a pedir autorização para se dar indicação a outro parceiro da Câmara no projeto do Marlo, que é o Governo através da CIMAB, para podermos incorporar na negociação que eles estão a fazer a participação da Câmara. Obviamente, quando se tratar de alienar a participação, nas condições em que forem negociadas, virá aqui à Assembleia Municipal para ser aprovado. Portanto, não está a ser passado, como o Sr. Deputado disse, nenhum cheque em branco, está a ser pedida autorização para se dar indicação a outro parceiro que está num processo de alienação, para que, obviamente, se for alienar a parte dele, incorpore também a participação da Câmara nessa alienação. Bom, e fazendo um balanço do que foi o Marlo e do que foi a atividade do Marlo, eu penso que foi muito redutor aquilo que foi aqui referido sobre a necessidade ou não da constituição do mercado abastecedor da região de Lisboa. E vale a pena nós avaliarmos e vale a pena nós nos lembrarmos do que é que se passava na Avenida das Forças Armadas no Rego, de lembrarmos o que é que se passava no mercado de frutas do Castro de Dré e lembrarmos de como é que estava o mercado da Ribeira na altura em que estava lá a componente abastecedora no mercado da Ribeira, para percebermos agora que em termos de condições higienossanitárias e em termos de logística, de abastecimento de produtos alimentares na área metropolitana de Lisboa, estamos agora muito melhor do que aquilo que estávamos antes da abertura do mercado abastecedor. Quanto à questão da privatização, o Sr. Deputado Carlos Marques diz, bom, isto é um elefante branco, é sorvedor de dinheiros, mas depois vota contra a alienação da participação para privados. Ora bem, se isto é um sorvedor de dinheiros públicos, como diz, então faz sentido que seja passado para outras entidades o gerirem e não continue a ser um sorvedor de dinheiros públicos, como o Sr. Deputado acabou de referir. De qualquer maneira, penso que na questão da privatização, isto para dar resposta ao Dr. Feliciano David, queria lhe dizer o seguinte, tudo aquilo, a Câmara cumpriu com a sua obrigação, e a sua obrigação foi transferir os mercados abastecedores que estavam no centro da cidade para uma nova área. Neste momento estão garantidos aos comerciantes que estão no mercado abastecedor que lá vão continuar naquelas condições por mais de 25 anos. Isso está devidamente assegurado através dos contratos que foram feitos com os próprios comerciantes. Portanto, não tem lógica, terminada essa a sua função, que a Câmara continue ligada a este projeto. Foi extremamente importante que a Câmara assegurasse essa transferência, até porque a Câmara era, digamos que, a senhoria daqueles comerciantes. Neste momento, essa transferência está feita, os direitos desses comerciantes estão devidamente assegurados no novo mercado abastecedor, portanto, não tem qualquer lógica que a Câmara continue ligada a este projeto da forma como tem estado até agora. Eu defendo também, estou de acordo consigo, que isto é um projeto da área metropolitana de Lisboa, não é um projeto só de Lisboa. E, portanto, ou através da Junta Metropolitana ou através dos outros municípios que beneficiam da existência do mercado abastecedor, devia ser enquadrada alguma eventual participação ou alguma função reguladora ou de controle em termos do que é a atividade do Marlo, mas a mim não me custa nada que ele possa ser gerido por uma entidade privada. Dizer só que, efetivamente, desde o protocolo que foi estabelecido entre os acionistas em 1993, que conduziu à constituição do Marlo, a Câmara cumpriu sempre com aquilo que foram as suas obrigações. E até durante algum tempo foi a Câmara que, do ponto de vista financeiro, teve a sustentar a exploração do próprio Marlo.
E houve uma entidade que não cumpriu com aquilo que acordou nesse protocolo de 1993, nomeadamente em termos de aportar os fundos comunitários necessários e que se tinha comprometido para o projeto do Marle, em termos de encerrar os outros mercados abastecedores, alguns deles clandestinos, que pululam aí pela área metropolitana de Lisboa, no sentido de consagrar ali no Marle a atividade abastecedora de produtos alimentares na área metropolitana, e não ter encerrado a Doca Pesca, na altura em que se comprometeu que deveria ter encerrado a Doca Pesca, na altura em que o Marle abriu, não só não encerrou, como continua hoje em dia ainda a permitir segunda venda na Doca Pesca e a fazer concorrência ao próprio Marle. Portanto, por tudo isto, efetivamente, houve aqui um parceiro que não cumpriu. A Câmara Municipal de Lisboa sempre cumpriu com as suas obrigações em relação a esta parceria. Neste momento, penso que não tem qualquer lógica a Câmara continuar a injetar dinheiro naquele projeto, podendo haver outras alternativas que estão neste momento a ser estudadas. Portanto, aquilo que se pede é a não participação no capital e, se o outro parceiro, o Governo, vai vender a sua participação, então nós não devemos ficar de fora deste projeto. Mas a alienação concreta e as suas condições, obviamente, terão que ser aqui trazidas à Assembleia Municipal, porque é a Assembleia Municipal que tem competências para aprovar essa alienação. Sr. Deputado, tem Vossa Excelência a palavra para um pedido de esclarecimentos. Sr. Vice-Presidente, nós concordamos que o Governo tem grandes responsabilidades nesta matéria. Não assumiu os compromissos que à partida estavam absolutamente definidos. No entanto, isto é um problema de Lisboa e toda a área metropolitana de Lisboa. E eu pergunto ao Sr. Vice-Presidente se no âmbito da Junta Metropolitana de Lisboa já tentou encontrar uma solução. Isso penso que é um passo, teria sido um passo importante antes de chegarmos a esta situação. Porque agora temos de resolver o problema. E não há solução, não deve haver uma solução definitiva, sem, como eu há bocado referi, que se faça um estudo rigoroso para saber as causas da situação financeira catastrófica a que o Marle chegou. Agora, não concordo de maneira nenhuma com o Sr. Vice-Presidente quando diz que a Câmara... Sr. Deputado, era um pedido de esclarecimento. Estamos a exorbitar muito o âmbito de pedido de esclarecimento. A pergunta e o esclarecimento já foi pedido, mas referir apenas só isto. Quando que diz, sabe, que o Estado vai vender a sua participação e que a Câmara tem de o fazer. E, por outro lado, que isso não tem consequência para a população. Terá, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado, é um pedido de esclarecimentos, não é uma segunda intervenção. Sr. Vice-Presidente, tem Vossa Excelência a palavra para responder ao pedido de esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido, só para dizer que já houve contactos com a Junta Metropolitana, não neste mandato, mas no passado, e obviamente depois de uma decisão destas, vão-se iniciar novamente contactos com a Junta Metropolitana, no sentido de saber se a Junta Metropolitana está disponível para assumir uma posição no mercado abastecedor. Sr. Deputado Carlos Marques, por uma segunda intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria-vos, Sr. Vice-Presidente, dizer o seguinte. O problema que está colocado é que o Sr. Vice-Presidente não se deve ter esquecido, seguramente, de há vários anos, quando era vereador das Finanças da coligação PS-PCP, e por causa também de um aumento de capital no Marle, na altura, ter dito que o problema que se tratava é que tinha havido vários problemas para resolver que eram fundamentais e que era preciso injetar aí capital para que o Marle passasse a dar lucro. E que ia dar lucro, e garantiu que ia dar lucro. Já se passou mais outra governação e chegou aqui e voltou a dizer, mas precisamos de injetar agora capital, os seus deputados devem nos autorizar a injetar capital, porque isto é fundamental para tirarmos o Marle da situação em que está e para o Marle passar a dar lucro. Bom, mas cada vez que vem aqui agora diz, mas o Marle continua a não dar lucro. O Marle está à beira da falência e, portanto, é preciso vender. Bom, mas porquê é que o Marle não dá lucro?
Mas, porque das duas uma, ou não se consegue, porque só temos duas hipóteses, Sr. Vice-Presidente, e a gente tem que escolher isto, porque estamos a tratar do dinheiro dos cidadãos. Ou o Marle não tem hipótese de dar lucro, logo, a venda do capital do Marle é impossível, porque não há capitalistas loucos, e, portanto, o Marle não tem hipótese de dar lucro, ou o Marle está a ser mal gerido. E a pergunta é simples: o que é que a Câmara Municipal de Lisboa tem de relatórios de gestão do Marle, já que tem lá 44% de capital, ou seja, uma posição, como se costuma dizer nas sociedades anónimas, qualificada para ter todo o controle da gestão? O que é que a Câmara de Lisboa tem sobre isso? Para que é que serviram os milhões de contos dos cidadãos portugueses, mais os milhões de contos dos cidadãos de Lisboa, dos impostos de cidadãos de Lisboa, para meter no Marle, e porque é que ele dá prejuízo? Esta é que é a questão que é preciso responder, porque sempre nos foi dito que era preciso aumentar o capital exatamente para dar lucro. Ou o Sr. Vereador nunca aqui veio pedir autorização para aumentar o capital, a dizer assim: eu venho-vos pedir para aumentar o capital porque aquilo vai continuar a dar prejuízo, que é porque no ano seguinte vou-vos pedir aumento de capital e no ano seguinte vou-vos pedir aumento de capital. Este problema é um problema central. Segundo, no início do Marle vieram fundos europeus. Foi explicado aqui à Assembleia que vieram fundos europeus numa primeira tranche no início da construção do Marle. Quando foram os segundos fundos europeus, não vieram, de facto. Mas é preciso saber a quem é que o Sr. Vereador está a fazer a crítica. Eu não sei se é a altura Primeiro-Ministro do Dr. Durão Barroso, que era o Primeiro-Ministro da altura e o Governo da altura responsável por isso, de não terem vindo esses fundos europeus e da incompetência que é de gerir o Marle para não ir buscar esses fundos europeus. Terceiro lugar, o senhor está a dizer que nós estamos a pedir autorização para negociar, mas, Sra. Presidente, eu peço-lhe imensa desculpa de estar a insistir neste assunto, mas nós temos que autorizar a Câmara, por exemplo, quando ela inicia uma negociação com alguém para vir aqui, a Câmara, por exemplo, chega aqui para dizer, ou chega à reunião de Câmara dizer, nós temos uma proposta para vender o Palácio Cor-de-Rosa, suponhamos. Antes de fazer isso, o Sr. Vereador ou os vereadores maiores chegaram à Câmara e disseram: pedimos autorização para ir negociar a venda do Palácio Cor-de-Rosa? Não. A Câmara negocia, naturalmente, acha que ali é o caminho, chega à Câmara e diz: nós chegamos a esta conclusão, temos aqui esta proposta, pedimos autorização ao plenário da Câmara, que depois virá ao plenário da Assembleia Municipal para pedir isso. E, portanto, eu peço imensa desculpa, mas eu só posso interpretar esta linha B como uma linha que tem a ver com passarmos um cheque. Porque a Câmara pode negociar o que quiser, negociar do ponto de vista de conversações. O que tem que chegar aos órgãos é dizer: temos esta proposta, os senhores votam a favor, estão de acordo, dão-nos essa autorização, essa competência? Senão, eu não sei o que é que está aqui a querer fazer. Por último, Sra. Presidente, queremos dizer o seguinte: não podemos avalizar uma situação que é o seguinte: constitui-se uma empresa com dinheiros públicos, injeta-se lá dinheiros públicos, leva-se a empresa à falência, que é para depois o capital, quando for vender o capital, vai-se vender a custo quase 0 ou 1 euro, porque aquilo está praticamente falido, e está lá tudo construído com os dinheiros públicos, e depois vai-se tornar isto no capital privado, que esse sim já consegue gerir. Não conseguimos entender isto, acho que isto é uma declaração cabal e completa da incompetência de quem gera os dinheiros desta Câmara. Muito obrigado. Sr. Deputado, se entendi, dirigiu-se à mesa relativamente à questão da linha, e eu digo-lhe qual é a interpretação que a mesa faz. A interpretação que a mesa faz é que não dispensa naturalmente que a operação de alienação em concreto venha a esta Assembleia e seja aprovada por esta Assembleia. A dimensão que aqui está é uma autovinculação administrativa do próprio município no processo de negociação. Portanto, não há legalidade à autovinculação. A Câmara limita o processo negocial aos termos que aqui estão. E, portanto, entende que não há aqui nenhum problema de legalidade, há um problema de autovinculação, que é lícito a qualquer entidade administrativa fazer, não dispensando naturalmente a vinda da proposta referente à alienação. Sr. Vice-Presidente, a Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Marques, sabe que aquilo que diz não é verdade, em primeiro lugar. E depois confunde as datas. Veio aqui falar no governo do Dr. Durão Barroso. Sabe que a questão dos fundos comunitários foi em 1998. Foi em 98 que, quando o Marle se candidatou à segunda fase dos fundos comunitários do Promab, lhe disseram que já não havia mais dinheiro. Portanto, há aí alguma confusão em termos de datas. Ó, Sr. Deputado, se o senhor sabe alguma coisa sobre Marle, diga, mas não sabe.
não sabe o que é que se passou sobre o Marle e está aí a fazer determinados comentários off sem saber minimamente o que é que se passa. E eu vou-lhe explicar. Se o senhor não sabe, eu explico. Senhores deputados, há meios próprios de intervir. Vamos evitar os diálogos. E o que se passou foi fundamentalmente o seguinte. O projeto do Marle estava previsto custar 20 milhões de contos. Custou 32 milhões de contos, como aqui já foi referido. De quem era a responsabilidade pela construção? Era da Câmara? Não era. Era do Governo. Era da CIMAB que tinha a responsabilidade de construção do mercado. Não da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara tinha a responsabilidade de realojar e de fazer a transferência dos comerciantes dos mercados em Lisboa para o Marle. O que fez? O que concretizou? O Governo não concretizou. O Governo tinha a obrigação de encerrar a Doca Pesca na data da abertura do Marle. Não o fez. O Governo tinha a responsabilidade de aportar ao projeto os fundos comunitários necessários à intervenção, pelo menos correspondente aos 20 milhões de contos iniciais. Não o fez. O Governo tinha a obrigação de controlar todos os mercados clandestinos que andam à volta da área metropolitana de Lisboa, de os encerrar. Não o fez. A Câmara sempre cumpriu com as suas obrigações em relação ao projeto do Marle. Sempre. E, Sr. Deputado Carlos Marques, nós temos todos os relatórios de gestão do Marle e temos acompanhado a gestão do Marle toda. E a situação que se passa, a situação financeira que se passa hoje em dia, é exatamente por causa disto. É exatamente por causa que o projeto era para ter custado 20 milhões de contos e custou 32, e era pelo facto de haver fundos comunitários no montante de 4 milhões de contos que não entraram no Marle. E, portanto, são os acionistas que tiveram que fazer face a esse problema. Agora, a responsabilidade não é da Câmara, porque a Câmara sempre cumpriu com as suas obrigações no âmbito deste projeto. Portanto, Sr. Deputado Carlos Marques, aquilo que veio aqui dizer é pura demagogia. Senhores deputados, não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Foi requerida a votação separada das alíneas. Vamos, portanto, votar a linha A. A não participação do município de Lisboa em novos aumentos de capital do mercado abastecedor da região de Lisboa S.A. Nos termos propostos pela Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores S.A. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS, PCP, PV e Bloco de Esquerda. Algum senhor deputado que se queira abster? Algum senhor deputado que queira votar contra? A linha A foi aprovada por unanimidade. Vamos passar agora à votação da linha B. Eu peço a Vossas Excelências que me dispensem a leitura dada a abstenção. Se não vir nenhum sinal negativo, passo imediatamente à votação com dispensa de leitura. Vamos, portanto, votar a linha B. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS. Abstenções? Não há abstenções. Votos contra? Votos contra do PCP, PEV e Bloco de Esquerda. A linha foi, portanto, aprovada por maioria. A B. Vamos passar agora ao ponto 2 desta nossa ordem de trabalhos reformulada, portanto, ao antigo ponto 4, proposta 425/2006. Sim, Sr. Deputado. Sr. Deputado, se é sobre a condução dos trabalhos, eu pedia-lhe que utilizasse o microfone para que fosse audível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este tema foi aflorado na Conferência de Representantes. A proposta 425 e a proposta 433 têm identidades e não podem viver uma sem outra, digamos assim. E por isso nós sugerimos que ambas baixassem à Comissão de Urbanismo. Está registado o pedido, Sr. Deputado. Vamos, portanto, relativamente... Para que efeito, Sr. Deputado? Não é uma intervenção, foi um pedido de baixa à Comissão. Faça favor de utilizar a palavra, Sr. Deputado. Bem, Sra. Presidente, Srs. Secretários, dada a natureza desta proposta, foi o PS que, em reunião de líderes, fez esta proposta. Venho aqui reiterar e concordar com a proposta do Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito bem, Srs. Deputados, vamos então votar abaixo à Comissão da proposta 425/2006. Quando chegarmos depois à 433, votaremos na ordem sequencial abaixo à Comissão. Vamos então votar abaixo à Comissão ou não
da proposta 425/2006. Votos a favor da baixa à comissão? Votos a favor do PSD, PS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Algum senhor deputado? O CDS vota também favoravelmente. Algum senhor deputado que se abstenha? Algum senhor deputado que vote contra? Por unanimidade, a proposta baixa à comissão. Vamos passar ao debate da proposta número 428/2006, aprovar a aquisição à Segal de 10 frações referentes aos prédios que constituem o antigo lote 15.3 e lote 15.4 do Poal, sítios na freguesia do Lumiar, nos termos da proposta, ao abrigo da linha I do número 2 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, com a sua atual redação. Vamos pôr a proposta à discussão. Pedi aos seus deputados que pretendiam intervir que se fossem inscrevendo. Senhora Deputada Graça Ferreira. Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. restantes elementos da mesa, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, estimado público. A proposta 428 reporta-se à aquisição de 10 lojas por parte da Câmara Municipal de Lisboa à empresa Segal. 10 lojas que ficam situadas na Alta do Lumiar, mais concretamente na freguesia do Lumiar. Disse que essas lojas visam satisfazer necessidades identificadas de natureza social e cultural na zona. Em reunião de Câmara, o Partido Socialista votou contra por não estarem ainda esclarecidas duas coisas e que se solicita agora que o venham a ser. Portanto, dirigia-me mais concretamente ao Sr. Vice-Presidente, Sr. Vereador Fontão de Carvalho, para que neste âmbito esclarecesse, por favor, duas coisas. Uma, quais as necessidades concretas e efetivamente inventariadas nesta zona? Sabemos que há muitas na área sociocultural, mas quais as que foram de facto inventariadas? E para que finalidades também concretas se destinam estas mesmas 10 lojas apuradas. A partir daí, o sentido de voto do Partido Socialista poderá ser revisto se a resposta for satisfatória. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sílvia Claro. Os meus cumprimentos à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, à mesa, aos Srs. Vereadores aqui presentes, aos Srs. Deputados Municipais, ao público aqui presente e aos Srs. Funcionários. Boa tarde a todos. Parece-nos que, no atual contexto de dificuldades financeiras, em que já foi anunciado que a Câmara está a ponderar a possibilidade de vender 6 palácios e 7 quintas que fazem parte do património municipal, se calhar o melhor é receber os cerca de 1.300.000 euros e receber este dinheiro e não as lojas como dação em cumprimento. Mas nós vamos abster-nos sobretudo porque há questões que não ficam aqui esclarecidas nos considerandos da presente proposta. Consta a necessidade de dotar a área urbana de equipamentos sociais e culturais, mas não se identifica ou discrimina que equipamentos são estes. É dito que a Câmara tem recebido várias e frequentes solicitações por parte de diversas instituições, mas não se sabe que instituições contactaram a Câmara, nem que atividades serão desenvolvidas nessas frações. É mencionado um contrato inominado, só que este contrato não consta em anexo à presente proposta, por isso não sabemos que equipamentos é que estão perspectivados no quadro da execução deste contrato inominado, nem o preço por metro quadrado.
Depois existe outro documento, anexo à presente proposta, sob o título Justificação dos valores e condições de acordo, em que se refere que o Plano de Urbanização do Alto do Lumiar prevê equipamentos de base, mas existem manifestas necessidades de equipamentos complementares. Não sabemos que equipamentos complementares é que são, quem é que avaliou a manifesta necessidade de existência destes equipamentos, se foram os serviços da Câmara, onde é que estão esses estudos, esses pareceres ou essas informações. Também é referida a satisfação da necessidade de equipamentos complementares e que a mesma só pode conseguir-se à custa de espaços municipais pré-existentes ou adquirir. Onde é que está a avaliação feita para saber se a necessidade de equipamentos complementares só pode ser satisfeita à custa de espaços municipais e se as lojas ou escritórios são adequadas à instalação dessas instituições ou desses usos. Por tudo isto, vamos abster-nos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Modesto Navarro. Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Secretário, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, caros deputados, Senhoras Deputadas. Nós temos consciência da necessidade de medidas de fundo em relação ao Alto do Lumiar. Esta proposta vem no sentido de criar melhores condições de vida naquela zona da cidade. Sobre esse aspecto estamos todos de acordo que há necessidade, de facto, de alterar a situação porque há um clima de violência instalada e de ameaça e de degradação do espaço público que tem que ter medidas efetivamente sérias. Estas são algumas das medidas e há outras muito mais profundas que a Câmara e o POAL deverão estudar. Nós trouxemos aqui análises e propostas ainda recentemente sobre o Alto Lumiar e sobre a Rua Queiroz Pereira, que o PSD vetou pela voz do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, mas que depois foram aceitas essas propostas na Assembleia de Freguesia. Há degradação da habitação social, há necessidade de medidas dos espaços públicos. Este pedido da UPAL, Unidade de Projeto do Alto Lumiar, tem que ser efetivamente esclarecido, a aquisição da ACEGAL de 10 frações. O modelo de aquisição, os espaços que ficarão com responsabilidades dos condomínios respectivos, etc., terão que ser aqui, de facto, explicitados. Será esta a aquisição adequada aos fins em vista? Quais são os projetos de unidade da UPAL de que falou o Sr. Vice-Presidente da Câmara na discussão na Câmara Municipal? A necessidade de instalação de instituições que mobilizem a população local para um melhor cotidiano e qualidade de vida é evidente. Afirmámo-lo na Câmara Municipal. Agora, queremos saber, de facto, qual é o quadro de equipamentos previstos, os passos que são preconizados, a sua mobilização e gestão. Pedimos isso na Câmara, não sei se foi facultado aos vereadores da Câmara, nós não acompanhou, digamos, essa informação, esta proposta que estamos a discutir. Quais são as instituições que irão ser abrangidas por esta aquisição de 10 frações? Que outras medidas a Câmara e o POAL propõem para todos nós, porque é de facto disso que se trata, nos envolvermos numa atenção muito especial a esta zona e nos empenharmos na resolução de problemas tão graves para a população do Alto do Lumiar. Eu próprio, quando visitei a freguesia e aquela zona da cidade, fui alvo de uma situação que me fez relembrar o tempo da Mosgueira Sul, em que praticamente não se podia ir à Escola 34, éramos agredidos verbalmente na nossa passagem. Portanto, é esta situação que continua de grande agressividade, de grande violência, de problemas muito graves naquela zona da cidade, que fazem com que alguns moradores que adquiriram casas queiram afastar-se daquela zona. Portanto, o que se trata aqui não é só da aquisição de 10 frações e da instalação de instituições. Nós isso saudamos e estamos de acordo. É necessário medidas muito mais profundas para o Alto Lumiar e estarmos todos a corresponder a essa profunda necessidade da resolução dos problemas no Alto Lumiar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sobreda Antunes. Boa tarde, Senhora Presidente, Senhores Secretários, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, jornalistas, público. A proposta número 428 de 2006 sugere a aquisição à ACEGAL de 10 frações no condomínio da Torre Cito, no Alto do Lumiar.
sendo o pagamento feito por meio de dação em cumprimento da parte da dívida da Segal à Câmara Municipal de Lisboa. Uma das razões apresentadas para esta aquisição refere que a Câmara tem recebido várias e frequentes solicitações por parte de diversas instituições que manifestam interesse em se instalarem nesta área da cidade e aí desenvolverem a sua atividade, cuja presença pode potenciar um fator de estabilização social naquela área. Concordando com o fim previsto para as referidas 10 lojas, gostaríamos, porém, que a Câmara fundamentasse, por exemplo, em anexo à proposta, uma lista de instituições que requereram espaços para se instalarem naquela zona do Alto do Lumiar. Pelo que perguntamos, muito concretamente, que destino será dado a estas lojas? Que equipamentos sociais ou culturais, se perspectiva, venham ali a ser instalados? Associações de apoio aos moradores? Ou organizações cheias de boas intenções, mas sem capacidade de intervenção no terreno, como por vezes vem acontecendo no Alto do Lumiar? Quais, com que projetos e para quando? Quais virão também a ser os critérios de cedência? E estes serão definidos pela Câmara ou pela UPAL? Obrigado. A população. Por isso, espanta-me que, na realidade, haja freguesias da zona histórica que não consigam sequer gerir infraestruturas que lhes são postas de mão beijada ao seu dispor. Quanto ao problema de Campos de Tene, já referimos que não temos também, e não temos também em Benfica infraestruturas viárias, nomeadamente parques de estacionamento. Eu também lanço daqui um apelo à senhora vereadora que, na realidade, como contrapartidas, se leve em conta um esforço para que sejam construídos em Benfica pelo menos 2 parques de estacionamento para ajudar a resolver o problema de estacionamento em Benfica, nomeadamente em duas zonas sensíveis, que é a zona da Rua República da Bolívia, para onde projetamos e pensamos que se construa um parque de estacionamento, e outro na zona das Pedralvas, na rua Costa Costinha, onde é necessário também construir ou um parque de estacionamento ou um silo, de qualquer maneira, para tentarmos minimizar a grande concentração de veículos automóveis, porque há uma densidade habitacional muito elevada naquelas duas zonas. Por outro lado, escrevemos justamente à Câmara, já em tempo útil, a propor para nos fazerem uma intervenção estruturante na Avenida Gomes Pereira. A Avenida Gomes Pereira é uma das vias também saturadíssima, que necessita de uma intervenção para que haja um reordenamento diferente, haja possibilidades de estacionamento, pelo menos num dos lados dos passeios, há espaço suficiente para esse efeito, e isso viria, de algum modo, ajudar a resolver o problema do tráfego na freguesia de Benfica. E refiro isto porquê? Porque, na realidade, este empreendimento da Fábrica Simões tinha previsto, inicialmente, o atravessamento de um túnel da Rua Moraes Sarmento, como já aqui foi referido, até à Rua Rodrigues Miguéis. Esse túnel, que seria uma das contrapartidas a exigir ao promotor, parece-me que deixou de fazer sentido porque atravessava o parque escolar. Como sabem, Benfica tem um parque escolar extensíssimo, constituído por 3 faculdades, 3 escolas do ensino secundário e várias escolas do ensino básico e primário. Primário, isto é, ensino básico e infantil. Por isso, esse túnel iria cortar praticamente a meio a zona do parque escolar, o que, segundo me consta, não tenho dados que me levem a afirmar que assim é, mas segundo me constou, deixa de fazer sentido esse túnel porque iria interferir com o parque escolar e criaria perturbações à sua funcionalidade e ia separar um parque escolar que, no seu todo, penso que é útil que se mantenha no conjunto, dentro de uma harmonia equilibrada, para que os alunos possam realmente ali desenvolver as suas atividades sem perturbações. Por isso mesmo é que o investimento que o promotor teria que fazer a fazer esse túnel era substancial e esse dinheiro pode ser exigido como contrapartida para que se possam satisfazer parte das carências que aqui enunciei na freguesia de Benfica.
Essa é a razão fundamental porque aqui as apresento para relembrar e alertar que Benfica necessita de infraestruturas fundamentais como aquelas que referi. Quanto ao projeto em si, a minha opinião é favorável justamente à sua aprovação. Penso que, como referi anteriormente, vem responder a um reordenamento fundamental da freguesia e, por isso, neste contexto, da minha parte, acho que foi um excelente trabalho que a Câmara desenvolveu. É um processo que vem desde 1990, há 16 anos que andamos com este enredo, com avanços e recuos, e penso também que é chegada a altura para conseguirmos dar o passo em frente na resolução deste assunto. Tenho dito. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa. Vossa Excelência, a palavra. Sr. Deputado Heitor de Sousa, peço-lhe um minuto porque o Sr. Deputado vai formular um protesto. Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu colega, Presidente da Junta de São Vicente de Fora, não está, mas eu não posso deixar, em nome dele e da minha bancada, dizer ao meu colega Domingos Pires que está mal informado em relação à questão que levantou da piscina de Alfama. A piscina não foi de mão beijada. A piscina foi uma luta da população de Alfama. E, portanto, a Junta de Freguesia, como eu acredito com o meu colega em Benfica, também o que vem aqui fazer, vem lutar para a melhoria das condições daquela população. O Vítor Agostinho sempre o fez, continua a defender. O que se passa não é isso. É uma questão de fundo. Que nós continuamos aqui, por mais que esta maioria da Câmara Municipal de Lisboa diga ao contrário, o que acontece, e sabe que é verdade, as juntas de freguesia permanentemente andam a financiar a atividade da Câmara Municipal. E o que se passa é que a piscina de Alfama está a funcionar, está ao serviço, só que desde que abriu ainda não recebeu verbas nenhumas por parte da Câmara Municipal de Lisboa para a manutenção. E dou-lhe outro exemplo na minha freguesia. Há um ano e um mês que eu tenho um pavilhão desportivo a funcionar, e até hoje a Câmara não fez qualquer transferência de verbas. E o senhor se calhar também sabe que Praia Campo, que fez em 2005 e 2006, a Câmara Municipal não transfere. É isso que está em causa, é a Câmara Municipal de Lisboa continuar a achar que as juntas de freguesia têm que financiar a atividade municipal. Sr. Deputado, creio que pretende a palavra para o contraprotesto. Não, Sr. Deputado, tem que responder ao protesto. Se quiser usar a palavra para responder ao protesto, tem que ser sequencial. Muito obrigado. Quanto à questão que levantou, ou eu estou mal informado, o meu caríssimo amigo está mal informado. É que a informação que eu tenho é que o Vítor Agostinho recebeu 50 mil euros. 50 mil euros para gerir a piscina. Eu não sei se ele está presente, se pode dizer sim ou não. Pois é isso, pronto. Ora bem, a informação... Sr. Deputados, não é forma de intervenção. A informação que eu tenho é que recebeu 50 mil euros para gerir a piscina. E nesse pressuposto é que eu apresentei justamente a questão aqui, porque ele não é caso único. É que em Alfama existe outro caso igual. Sim. E, portanto, o que me espanta é isto, é que os 50 mil euros era justamente para arranque da gestão do empreendimento e para a conservação. E sabe quanto é que eu recebo da Câmara para Benfica? Zero em inglês, não é zero. Não, mas é que eu nem recebo, nem me prometeram nada. Deputados, não vamos entrar em diálogo. Nós temos regras, justamente, não vamos entrar. E continuo a gerir. E isso espanta-me comparativamente aos outros casos, porque não recebi nada, nem prometeram nada. É só isso. Muito obrigado. Sr. Deputado Heitor de Sousa. Desta vez é mais rápido, Sra. Presidente. Obrigado. Para uma segunda intervenção, apenas para confessar uma espécie de um sentimento que estas intervenções, sobretudo a do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, provoca na nossa bancada. É uma situação que eu poderia classificar como o crocodilo e as lágrimas de crocodilo. O Sr. Presidente vem aqui dizer que está de acordo com o projeto, sabendo, como nós sabemos, que teve a ocasião de assistir a uma reunião pública
na sua junta de freguesia, em que a esmagadora maioria das pessoas levantou a sua voz contra este projeto, levantou a sua voz a favor da denúncia da falta de equipamentos, de infraestruturas que existe, sobretudo naquela zona, e o Sr. Presidente ouviu, como nós, e concordou, como nós, porque o seu silêncio, neste caso, é sinal de concordância com essas críticas. No entanto, vem aqui dizer que no fim, no saldo final destas críticas, destas vozes que se levantaram, muitos deles seus fregueses, o saldo final que faz deste processo é de que ele é positivo, vai ser positivo porque requalifica uma zona, ou melhor, não a requalifica, acaba com uma espécie de bagunça urbana que existe nas traseiras da sua junta de freguesia. Mas essa bagunça podia ser acabada de outra maneira. É isso que está em causa. O que está em causa aqui é saber como é que nós acabamos com a bagunça urbana que existe em muitos quintais de Lisboa. Se os entregamos aos empreendedores, aos ditos empreendedores, isto é, leia-se, construtores, para urbanizar, construir, betonizar a cidade, ou se adotamos uma postura de requalificação e de qualificação da vida dos lisboetas. Nesta zona, o Sr. Presidente sabe melhor do que eu, certamente, porque eu não vivo nessa zona, vivo numa zona ao lado, sabe melhor do que eu que essa zona é absolutamente carente de equipamentos que, aliás, o Sr. Presidente os nomeou na sua intervenção e que não vão ter como contrapartida neste projeto. Isso não faz parte. O que nós estamos aqui a votar não é sequer o direito de reclamar a contrapartida. O que estamos a votar aqui é um projeto que está com o perfil, que é proposto com o perfil determinado, fechado a esta Assembleia, e é isso que vamos votar. Nós não vamos votar aqui contrapartidas nenhumas. Isso é uma hipótese que está por confirmar ainda por parte de saber se o empreendedor, neste caso, admite fazer essas contrapartidas. Porque, tanto quanto eu sei, às vezes posso estar enganado, o argumento para se baixar a volumetria do empreendimento era precisamente de libertar o construtor, o empreendedor, de contrapartidas que resultariam da urbanização deste projeto de loteamento. E, portanto, sendo assim, o Sr. Presidente pode deitar todas as lágrimas que quiser, mas não vai comover a Sra. Vereadora Gabriela Seabra e, sobretudo, não vai comover o empreendedor, porque esse não se comove com lágrimas de crocodilo. Se falar em cifrões, é capaz de se comover até se reliar, mas lágrimas de crocodilo creio que não vai ser convincente. Obrigado. Sr. Deputado Domingos Pires, para uma segunda intervenção. Sr. Deputado Heitor de Sousa, eu creio que no essencial todos estamos de acordo, todos pugnamos justamente por melhores condições em relação ao desenvolvimento do projeto de urbanização da Fábrica Simões. Aí estamos todos de acordo. Quanto ao problema em si, o Bloco de Esquerda teve 2 reuniões em Benfica. Uma em que participou o Sr. Vereador Sá Fernandes e outros, Pedro Soares, etc., outras personalidades, a debater justamente este processo. O processo foi debatido, a população foi ouvida, pronunciou-se e, naturalmente, que a população estava preocupada, como continua preocupada, isso não se questiona. Depois houve uma reunião extraordinária na Assembleia de Freguesia, pedida pelo vosso representante, que foi lá debatido e que, na realidade, apresentou 2 moções, nenhuma delas passou na Assembleia de Freguesia e eu lamento porque, se ele tivesse feito o trabalho de casa e tivesse arranjado uma fundamentação mais técnica, se calhar mais apropriada, era capaz de ter passado alguma daquelas moções e não passou. Infelizmente não passou. O que acontece, para voltar à questão,
é que eu não choro lágrimas de crocodilo, não tenho que a chorar. Eu aqui apenas estou justamente a referir uma situação que existe de facto, que os senhores reconhecem como eu. É uma situação que está lá em estado de degradação há uma série de anos. E aquilo que eu digo e aquilo por que eu pugno é que encontremos uma solução de saída para aquilo. Eu não sou técnico, não sei se realmente não haveria melhores soluções, mas eu não sou técnico. Agora, em termos de saída, julgo que é a forma apropriada de resolver aquilo. É com um plano de urbanização, com este ou com outro, mas acho que este é aquele que está em cima da mesa, é este que nós temos a debater e é por este que nós temos que nos pronunciar. Quanto às contrapartidas, as contrapartidas não são negociadas nesta fase, as contrapartidas são negociadas numa segunda fase, em que a Câmara tem sempre uma palavra a dizer, e é ela que lhe cabe essa palavra, de exigir as contrapartidas do promotor para realmente resolver alguns problemas, como eu referi aqui, problemas que existem na freguesia de Benfica, e não só, eventualmente outros que a própria Câmara também entenda que o promotor deve dar em relação ao empreendimento em si. Portanto, isso não está em causa, só que é numa segunda fase que elas têm que ser negociadas e têm que ser negociadas por parte da Câmara. Mais nada a dizer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Vereadora Gabriela Seara. Senhora Presidente, se me dá licença, eu pegava numa das últimas frases do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, quando diz que não estamos aqui a votar o direito a exigir determinadas contrapartidas para aquela área de freguesia. De facto, não estamos a votar isso. Mas também não estamos a votar rigorosamente nada daquilo que o Sr. Deputado falou e enunciou aqui. Se o Sr. Deputado tivesse esse discurso a quando da aprovação do plano de pormenor em 1996 a 1997, faria todo o sentido. Eu não estou com este processo, a trazer este processo à Câmara e à Assembleia Municipal, meu caro professor Silva Dias, a fazer rigorosamente atrapalhada alguma, pelo contrário, estou a resolver uma situação. Há um licenciamento aprovado em 1990, não estou sequer a tirar culpas, seja para quem for. Há um licenciamento, um loteamento aprovado, com as condições da época, em 1990. Loteamento esse que permanece válido, que foi consagrado num plano de pormenor, que foi aprovado pelos trâmites normais, em 1997. Esse plano de pormenor contém erros cuja alteração cabe na figura da alteração simplificada ao PDM. Tem erros que necessitam de ser corrigidos, é a obrigação do Executivo, dos que passaram, dos que vierem, é a obrigação dos Executivos Municipais resolverem os erros usando as figuras que estiverem ao seu alcance para se resolverem. É só isto que está aqui em causa. Neste processo de correção, nós diminuímos o volume de edificabilidade que estava permitida no loteamento e consagrada no plano de pormenor. Reduzimos 6.000 metros quadrados, aproximadamente, reduzimos de 13 pisos de Sércia para 8 pisos de Sércia. Fizemos o que estava ao nosso alcance, dentro dos direitos que estavam adquiridos, dos loteamentos que estava aprovado e, sobretudo, dentro daquilo que a figura alteração simplificada permite fazer nesta fase. E permite apenas corrigir erros materiais. É só disto que se trata. Não estamos a conferir direitos a mais ninguém, não estamos sequer a aprovar um loteamento, sequer a aprovar um determinado desenho urbano, estamos a aprovar um conjunto de alterações em regime simplificado a um plano de pormenor que contém 2 erros materiais. E é isto que estamos a enviar, a pedir a esta Assembleia que aprove e que se envie para as demais autoridades que se têm que pronunciar. Naturalmente, é depois em sede de loteamento que se verificam as questões que têm a ver com as cedências, as questões que têm a ver com as compensações. Este Executivo está claramente desperto, não só pela ação do Presidente da Junta de Freguesia, mas também por um conjunto de moradores que nos têm vindo fazer chegar esta queixa, está muito desperta para a necessidade de determinados equipamentos naquela zona. Na medida daquilo que nos for possível, no âmbito deste loteamento, exigiremos aquilo que temos que exigir para a população da zona. Todas as restantes condições serão apreciadas em sede de loteamento, em sede de obras de urbanização, é isso que nos compete. Senhor Professor Silva Dias, que assim a sua opinião sabe que para mim é muito importante, não é uma atrapalhada, e o Senhor Professor sabe que isto não é uma atrapalhada. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora Gabriela Seara. 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 Muito obrigada, Sra. Vereadora Gabriela Seara
Muito obrigada, Sra. Vereadora. Srs. Deputados, vamos passar à votação da proposta. A proposta é 328/2006, cujo sumário já li. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS. Abstenções? Votos contra? Votos contra do PCP e do PEV e Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada por maioria. Vamos agora passar à discussão da proposta número 440/2006. Aprova a proposta de declaração de área crítica de recuperação e reconversão urbanística da zona delimitada, denominada Quinta de José Pinto, a recolher ao Governo, que constitui o processo número 770 por DIV 2006, nos termos da proposta, ao abrigo da linha B do número 3 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, na sua atual redação. Sr. Deputado Silva Dias. Sr. Deputado Silva Dias, tem Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, Presidente, minhas senhoras e meus senhores. A principal e talvez a única e mal formulada crítica que o atual Executivo e o anterior Executivo fazem ao plano diretor em vigor é que se trata de um planeamento em cascata. Isto é, uma sequência de decisões e instrumentos de planeamento, desde as escalas de maior denominador até às de menor denominador, e daí, portanto, desde o plano do PDM aos projetos de execução. Sob o pretexto de que se trata de um processo longo e moroso, ele foi tornado moribundo. Podemos dizer que os últimos executivos secaram a cascata. E sem ironia diremos que, e continuando neste registro hidráulico, que substituíram a cascata por aleatórios repuxos, que vão surgindo aqui e ali na cidade caprichosamente. Abstenho de usar a palavra atrapalhada, que, como disse há pouco, não é do meu agrado. Mas a verdade é que nós olhamos para a cidade e os problemas surgem por todo o lado. Neste momento, o território da cidade está retalhado por planos, dando origem a um imenso puzzle disléxico, em que nem as peças encaixam, nem a imagem é coerente. Estamos aqui perante mais um caso. E apetece perguntar quem tem medo do planeamento. Há anos que os trabalhos da revisão do PDM patinam e não sabemos, não sabemos o que se passa com esse instrumento importantíssimo da nossa cidade. E causa estranheza ler na página 2 desta proposta, no ponto 11, que importa adaptar medidas expeditas e de exceção para a recuperação da área da Quinta do José Pinto. Porquê medidas expeditas e de exceção quando falece a revisão do plano diretor numa espécie de ação de eutanásia, mata-se para não sofrer? Mais uma vez, perguntamos quem tem medo do planeamento. Por que não seguir um processo linear através da elaboração de um plano municipal, conducente a uma declaração de utilidade pública, expropriar os terrenos, que ainda não são municipais, e daí ser possuidor de um planeamento liberto dos empecilhos do cadastro e dos valores imobiliários e fazer um planeamento dentro das regras e coerente, sólido e que receba o aplauso de todos os nossos concidadãos. Sem resposta a esta pergunta, não poderemos, em consciência,
votar esta proposta. Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Mata. Cumprimento a mesa, cumprimento os senhores vereadores, senhores deputados, estimado público. Temos hoje aqui uma proposta para a requalificação da Quinta do Zé Pinto. A Quinta do Zé Pinto, hoje, é um elemento fundamental do equilíbrio hídrico da Bacia de Alcântara. Começo por me dirigir ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara. O que aqui se prepara para se fazer vai trazer problemas em si, à sua freguesia, aos seus fregueses, sob a forma de milímetros por hora. Vamos ter problemas hidrológicos muito grandes. Nós estamos numa cabeceira, uma bacia de apanhamento, de várias linhas de água, que apesar de estarem em meio urbano, existem. Existem e até solapam os terrenos da estação de Alcântara, lembrando que o leite cheio ainda lá existe e arrastam autocarros por dentro. E depois a Câmara vai gastar milhões de euros a colmatar. Porque hoje, tecnicamente, tudo é possível. É possível betonizarmos uma linha de água, é possível aumentarmos as canalizações, tudo é possível. Só que tudo custa dinheiro. Segundo, o ordenamento e o planeamento do território servem para pouparmos dinheiro. Servem para colocarmos as coisas nos locais certos. Esta é uma encosta virada a noroeste. Uma Câmara que se arroga de dizer que está preocupada com a eficiência energética dos edifícios. Quanto é que acha que vai gastar a mais por construir nesta encosta, virada a noroeste? Qualquer compêndio de planeamento diz encostas viradas a noroeste não construir, sobretudo com inclinações desta natureza. São encostas com pouca luz, em que os cidadãos vão ser obrigados a utilizar o aquecimento muito mais daquilo que era necessário. E depois vem o protocolo de Kyoto, e depois pagamos todos, na conta da luz. Ainda ontem foi apresentado o relatório externo e Tony Blair mandou um murro na mesa. Esta situação é gravíssima. E são estes pequenos gestos que vão contribuir para que isto se agrave. Finalmente, as questões térmicas já falámos, questões hídricas já falámos, questões de planeamento. Por aqui passa o corredor verde que liga Monsanto ao Alto Parque. Continuamos à espera, apreensivos, se alguma vez teremos um corredor que há mais de 30 anos a cidade o defende. Vemos que os orçamentos para 4 anos lhe retiraram todo o dinheiro que se poderia usar para a sua construção. Porquê é que isto é assim? Porquê é que em todos os sítios onde é possível fazermos uma cidade de qualidade, parece que surgem, devido aos esforços financeiros da Câmara, surgem urbanizações? Era na proposta anterior, que também lhe vai trazer problemas, Sr. Presidente. Também é a bacia de Alcântara. A água que se infiltra vai para os canos e chega, aumenta a ponta de cheia. É um problema. Depois a Câmara vai fazer um plano de drenagem, assina protocolos, para aumentar o calibre do diâmetro dos tubagens. Tudo é possível, tudo custa dinheiro. Podíamos gastá-lo de outra forma. É só isso que se trata. Faltam-nos os termos de referência para aquilo que se pretende fazer, mas basta ver que, pedindo uma área crítica de reconversão urbanística, estamos a falar de edificação. Senão, não pedíamos isto. O que falta para transformar esta bacia de apanhamento numa área de lazer, numa área de produção, numa área de infiltração de águas, de apanhamento de águas, de redução de ponta de cheia. O que é que falta? Quanto é que a Câmara vai poupar se fizer isso? Isso conta muito. Convém, evidentemente, requalificar as pessoas que lá moram e que já lá moram e que não queremos que mudem. Mas transformar esta requalificação, apoiar esta requalificação num processo urbano, de construção urbana, não nos parece correto. Os próprios preâmbulos dizem, no ponto 6 da proposta 577 de 2002, a EPUL, por outro lado, está a terminar um ciclo de desenvolvimento imobiliário nas suas antigas áreas de intervenção e necessita de avançar com urgência para o desenvolvimento urbanístico das suas novas áreas. É o caso da Quinta de José Pinto. Desenvolvimento urbanístico nesta área, não se percebe. Depois, proposta 440, refere-se, ponto 5, nestas classes de espaço, os usos atuais, predominantemente habitacionais ou mistos de habitação terciário, e as características da ocupação devem ser alteradas através do processo de reconversão urbanística. Há várias formas de fazer reconversão urbanística. Ponto 6. Constatou-se ser imprescindível a inclusão e tratamento conjunto de uma área no fundo do vale,
A morfologia da cidade está expressa nos considerandos. É um fundo do val. No fundo do val não é para edificar. Ponto 7. A área de intervenção da Quinta de José Pinto apresenta-se carenciada de equipamentos sociais, é certo, com infraestruturas urbanísticas e com terrenos desocupados sem qualquer definição de desenho urbano. Portanto, requalificação urbanística, neste caso, não é dizer que está tudo urbanizado e que vamos fazer de novo. Está aqui a dizer, são terrenos desocupados, estão à espera de um desenho urbano de qualidade. Olhamos para o planeamento e dizer o que é que se deve fazer aqui nesta zona. Ponto 8. As vias de acesso no interior da área de apreço correspondem a antigas azinhagas ou ruelas, com fortes pendentes e sem largura de circulação. Ruelas, vielas, isto pode ser bom. Isto pode ser bom para a requalificação urbana. A não ser que a ideia seja grandes avenidas, com 4 faixas ou assim. Caso contrário, isto pode ser bom. Depende da proposta que estamos a fazer. Se o nosso fim é construir, evidentemente que estas ruelas não servem. Mas se o nosso fim for outro, como este se destina, então estas ruelas e vielas podiam ser aproveitadas. São antigas quintas. Em outubro de 2005, o Sr. Presidente da Câmara, em entrevista ao Expresso, fala sobre o Corredor Verde de Monsanto, diz que o vai concluir no seu mandato. Já tivemos a oportunidade de ver que o orçamento esvaziou o Corredor Verde. Ele não tem dinheiro, não está dinheiro na parcela para fazer, para 4 anos. E, portanto, esta questão coloca-se aqui e aparece claramente aqui explicada quando se pretende a urbanização desta área. Finalmente, sobre a falta de instrumentos, a própria Câmara tem instrumentos e tem desenhos, é aqui referido na proposta, não há desenho urbanístico para aquela área. Há desenho. Está à venda na livraria da Câmara. Desculpe o professor Marcelo Rebelo de Sousa, hoje trato de livros também. Está à venda na livraria da Câmara. Está aqui o corredor e está aqui a Quinta do Zé Pinto desenhada com desenho urbano. Nós usamos para fazer a requalificação urbanística os estudos que nos interessam. Há vários tipos de resolver para a requalificação urbana e foi expressa a situação anterior, há várias saídas. Esta é uma delas, mas há outras. Eu queria só aqui dizer que eu acho que nós vamos votar com raiva esta proposta. Nós vamos votar com raiva porque nos parece um excelente adjetivo para expressar aquilo que se prepara para fazer aqui. E votaremos com raiva sempre que as propostas da cidade sejam substituição de zonas verdes por edifícios. Todas as Assembleias Municipais temos que aqui discutir esta solução. É uma pena. Obrigado. Sr. Deputado Vítor Gonçalves. Sra. Presidente, Srs. Secretários, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, caros colegas. Este é um processo antigo e com alguma história. Em 1999, a maioria existente aprovou a transmissão para a EPUL de uma área nesta zona de Campolide para recuperação urbanística e posterior fixação pela Câmara das áreas afetas ao PER e à EPUL Jovem. Isto foi aprovado pela maioria de esquerda em 1999. A Assembleia Municipal, nessa circunstância, votou por unanimidade esta proposta. Em 2002, a Câmara amplia a área de intervenção, transmite para a EPUL os prédios municipais existentes e a EPUL garante o pagamento de 3.500.000 euros para dar corpo a compromissos assumidos pela Câmara junto a associações desportivas, visando a construção de equipamentos de natureza desportiva. Pelos restantes terrenos, a EPUL compromete-se a pagar à Câmara, de acordo com o estabelecido na proposta 646/92, que assenta na valorização dos valores de construção a preço de mercado. Esta proposta teve votos contra do PCP e na Assembleia Municipal do PCP, do PEV e do Bloco de Esquerda, e as abstenções do Partido Socialista. A proposta agora em discussão visa ser sancionada por esta Assembleia e posteriormente pelo Governo. Portanto, é uma proposta que pretende que a Assembleia aprove o enviar-se para o Governo o pedido de consideração da área crítica da reconversão urbanística, toda esta área. E abrange uma área ainda maior do que aquela que estava estabelecida, quer na primeira, quer na segunda proposta. E visa, naturalmente, uma intervenção profunda. Visa a consideração de uma solução para uma das áreas mais degradadas da cidade de Lisboa, onde vivem pessoas,
onde as pessoas têm que conviver com situações anacrónicas e perfeitamente insustentáveis. E a Câmara, finalmente, o que quer, porque das outras propostas não houve qualquer sequência, a Câmara, finalmente, o que quer é, de facto, proceder a uma reconversão profunda, de acordo com uma perspectiva que o Governo lhe irá conferir, no sentido de valorizar aquela zona. Esta Câmara quer intervir, mas os senhores, nomeadamente do Bloco de Esquerda e do PCP, do Bloco de Esquerda, nomeadamente, votam com raiva contra a intervenção da Câmara. Mas não votaram, não vi ninguém exprimir-se com raiva nas anteriores soluções, e já cá havia representantes, não se chamava assim, mas representantes que agora integram o Bloco de Esquerda. E nada foi feito. Foram anos e anos. Agora a Câmara quer intervir, quer resolver um problema concreto e muito objetivo de talvez milhares de pessoas que ali residem. Quer valorizar aquela zona, quer requalificar. E para isso submete-se à consideração governamental para autorizar a considerar aquilo como uma área crítica da reconversão urbanística. E os senhores votam com raiva. Pois, votem com raiva, tenham raiva, mas não... Cuidado, eu pelo menos estou vacinado. Sra. Vereadora Gabriela Seara. Sra. Presidente, independentemente do histórico deste processo associado a esta quinta, ou a estes terrenos, àquela zona da cidade, é preciso decidir, muito em breve, que tipo de reconversão urbanística vamos fazer. Para o efeito, e os senhores, tanto do Bloco de Esquerda, o PC, sabem que eu não fujo a instrumentos de planeamento, para o efeito prevê o PDM a existência de um PMOT ali, de um Plano Municipal de Ordenamento do Território. Eu, como sabem, acho que esse é um caminho de seguir os instrumentos de planeamento que estão previstos no PDM. Não obstante ser possível, também já o disse nesta Assembleia, a aprovação de determinados loteamentos ao abrigo das regras do PDM, recorrendo a clausulado que é excepcional, mas que existe. Já disse nesta Assembleia, disse na Câmara, eu não gosto de recorrer a clausulado excepcional. Se é excepcional, a ele se deve recorrer excepcionalmente. E essa decisão ainda não está tomada. E eu disse-o em Câmara. Em breve vou levar à Câmara a apresentação de propostas de planos de pormenor de Sete Rios, Praça de Espanha, do bairro da Liberdade, ainda este mês, do bairro da Liberdade e do campus de Campolide, com a solução viária integrada, com a solução viária de conjunto, exatamente para se perceber que tipo de ordenamento vamos fazer para aquela cidade com recurso a estes planos municipais. É preciso ver primeiro como é que estes planos de pormenor que estão em elaboração cosem aquela zona da cidade e depois percebermos como é que vamos tratar aquela zona, que é crítica, da Quinta José Pinto. O que os senhores fizeram aqui foi um aviso à navegação. Foi estender um conjunto de princípios que com todo o direito podem e devem defender e que eu posso enquadrar ou inserir no PMOT que venha a desenvolver ali para a zona. Será certamente um plano ou um projeto de reconversão equilibrado. Preciso primeiro de perceber o que fazer da restante área, da área envolvente, porque ela, como sabem, é crítica para aquela zona. O que está aqui em discussão é, enquanto e não, submeter ao Governo a declaração da área crítica daquela zona, para que eventuais compras e vendas de imóveis ali, a Câmara possa exercer o seu direito de preferência. Para que não se deixe, na transferência de imóveis, que as pessoas têm direito a comprar ou a vender as suas casas, que nessa transferência de imóveis, a Câmara, ao exercer o direito de preferência, fica, ao contrário do que dizem, menos dependente de interesses privados e menos dependente de direitos de determinadas pessoas. É isto que se está a pedir. Enquanto e não, a Câmara, o Governo, ao declarar aquela zona da área crítica, está a permitir à Câmara exercer um direito de preferência na transferência de imóveis, havendo a possibilidade que aqueles imóveis venham para a Câmara, para que no futuro, num processo de planeamento, em termos cadastrais, em termos patrimoniais, estejamos o menos possível dependentes de entidades que não as públicas. É isto que está aqui em causa, senhores deputados. Muito obrigada. Senhores deputados, vamos passar à votação
da proposta 440/2006. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD. Abstenções? Votos contra? Votos contra do PS, PCP, PV e Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada por maioria. Vamos passar à discussão e votação da proposta 448/2006. Aprovar a inclusão de uma nova rúbrica na tabela de taxas e outras receitas municipais, respeitando à venda guia urbanístico CD interativo, a integrar no capítulo 2º, Urbanização e Obras, nos termos da proposta, ao abrigo da alínea E do número 2 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, na sua atual redação. Não há inscrições. Vamos então votar esta proposta. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS, PCP, PV, Bloco de Esquerda. Algum senhor deputado que se queira abster? Algum senhor deputado que queira votar contra? Está aprovada por unanimidade. Encerramos aqui os nossos trabalhos. Senhores deputados, quero agradecer toda a solidariedade que foi manifestada. É tema a que voltaremos na próxima reunião de Câmara. Muito obrigada.